Buenas, buenas! Chegamos para a nossa live de hoje. E hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito de como ajudar pessoas que estão frustradas, pessoas que estão passando por esses problemas aí emocionais, espirituais. Como a gente faz para ajudar outras pessoas que estão vivendo assim. Uma vez que a gente descobre como fazer isso com a gente, é preciso também a gente entender como a gente pode ajudar outras pessoas. Deixa eu só colocar aqui o nome da nossa live de hoje. Nossa arena de hoje é como ajudar as pessoas que estão passando por essas dificuldades aí de frustrações, principalmente decepções. Vamos lá. Vamos lá. Desigrejados está na área aqui já, ó. Beleza, quem chegando aqui, ó. Exan. Vamos apertar esse aviãozinho aí, pessoal, pra gente chamar a galerinha. Me ajuda aí, apertando o aviãozinho e chamando o pessoal. Show. Tô chamando a galera aqui enquanto isso. Vamos lá. Aquele negócio que eu falei pra vocês, né? O Instagram tá entregando cada vez menos, então a gente precisa fazer isso manualmente às vezes. Vamos lá. Vamos lá, maravilha. Como ajudar pessoas? Como ajudar pessoas que estão passando por essas problemáticas? Deixa eu só colocar o nome aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como ajudar pessoas frustradas? Ô Darwin, você tá aqui nessa daqui? Escreve pra mim, Arena 345, como ajudar pessoas frustradas do jeito que tá aí, por favor, que ficou errado, beleza? Vamos lá, pessoal, nós vamos começar aqui já. Só peço que você compartilhe com pelo menos 5 pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas hoje também. Como ajudar pessoas frustradas. Legal, beleza, agora dá pra gente iniciar. Agora dá pra gente já começar aqui. Tudo bem com vocês? Se você puder colocando aí a cidade, estado ou país que você está me acompanhando, para que eu possa mandar um abração para você aí, para o lugar que você está daqui a pouco. Legal? Vamos lá então? Como ajudar pessoas que estão passando por frustrações, por decepções, pessoas que estão vivendo angustiadas por isso, pessoas que travaram a sua vida, a sua história. Você conhece pessoas assim, talvez pessoas da sua família, seus familiares, da igreja que você frequenta, e a gente já entendeu nesses dias, né? Terça, quarta e hoje quinta-feira, nós entendemos que não adianta a gente ficar com essa hipocrisia de que pelo fato de você ter fé ou ser cristão, você não vai passar por certas situações. Não adianta a gente querer, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje também, a gente querer ser quem nós não somos. Nós somos passíveis de erro, nós somos passíveis de criar expectativas, nós somos passíveis de criar expectativas em pessoas, em instituições, em situações, circunstâncias. E você não é menor por isso, você não é uma pessoa que vai para o inferno por causa disso. Quantas vezes eu vejo alguns orgulhosos, arrogantes, se colocarem acima dos outros porque elas não estão vivendo um momento de frustração e coloca quem está vivendo um momento de frustração como se fosse menor. Eu vou ajudar você hoje a ajudar outras pessoas, ok? Porque o que você fez para você às vezes não vale para o outro. Cada um tem um contexto diferente, cada um vive um momento diferente, cada um tem uma estrutura diferente. Então não adianta você pegar tudo que você fez e colocar para o outro como uma caixinha fechada para que o outro viva a mesma coisa que você viveu. Não adianta. Não adianta fazer isso aí, porque não é assim que funciona. Imagine só se eu for... Obrigado, Darwin.
Imagine só se eu for padronizar a ajuda que eu dou da forma que eu sou. Não resolve. Eu tenho uma estrutura, você tem outra estrutura, ok? E é preciso a gente aprender a ajudar. Até aprender a ajudar, aprender a apoiar, aprender a ser liderado. Tudo isso é muito importante, é fundamental. Agora, se frustração é um sentimento ruim por causa da quebra da expectativa, então a melhor maneira é fazer o quê? É você evitar a expectativa. Uma vez que você criou a expectativa, então precisa enfrentar isso aí e aprender aqueles passos que eu dei para vocês ontem e principalmente ressignificar a vida. Tem uma frase interessante de um médico professor chamado Albert Schweitzer. Ele diz assim, ó: a tragédia não é quando um homem morre, mas o que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Deu para você entender? A grande tragédia não é quando um homem morre, como uma pessoa morre, mas é o que morre dentro dela enquanto ela está viva. Esse médico, quando ele morreu, o corpo dele foi sepultado na Europa, mas o coração foi tirado e foi levado lá para o Gabão. Ele foi enterrado lá, onde ele teve uma vida relevante, onde ele ajudou muitas pessoas lá. E a pergunta que eu começo fazendo para você é: qual é a relevância que você tem tido na vida de outras pessoas? Qual é a relevância que você tem tido nesse mundo, na cidade que você está, na igreja que você está? Eu vejo muita gente hoje frequentando igrejas, cultos, legal, tudo isso é muito legal, é muito bom, só que não há relevância nenhuma. E quando não há relevância nenhuma, não há sentido. Ir por ir, fazer por fazer. Enfim, como é que a gente faz para ajudar pessoas então, que vivem em decepção, frustradas, vivem com transtornos de ansiedade, com depressão, vivem abandonando Deus, abandonando tudo, sofreram uma decepção de repente na própria igreja, e isso é muito comum. Eu já falei para vocês que a pesquisa que eu fiz esses dias aí, 90% respondeu que as maiores frustrações que elas têm, ou aconteceram na vida delas, foi dentro, foi junto com a igreja. Mas como ajudar essas pessoas? Primeiro, marque aí, ó. Primeiro, quero ser bem didático com você hoje. Como ajudar essas pessoas? Primeiro, identificação. É necessário que a gente passe a identificar. É necessário que a gente descubra como ela está enxergando isso, como ela está enxergando o mundo. Se ela alimentou expectativa, se ela criou, gerou expectativa, por que ela gerou essa expectativa? Às vezes essa expectativa que ela gerou é porque ela é mal amada num relacionamento, às vezes são traumas de infância que aconteceram e ela transfere tudo aquilo que a desconfiança que ela tem às vezes da família, ela transfere isso para uma outra pessoa no sentido de que agora eu encontrei, agora sim vai para frente, e não vai. Então é necessário identificar. Como você sabe também, eu sou psicanalista também, além de pastor, e esse processo de identificação de como ela enxerga isso, por que ela confiou dessa forma, por que ela se entregou isso, por que ela criou essas expectativas aí. Entendendo, algo que é essencial você entender, que a expectativa ela mexe com as emoções da pessoa. Então não adianta você chegar já com 2 pés no peito, acusando, falando, mudando. Você identificou algumas coisas ali, de repente você chega, não adianta, porque a pessoa que se frustrou por causa das expectativas que ela colocou. E essas expectativas mexeram com as suas emoções, com as emoções dela. Então você precisa entender que as emoções estão afloradas. Não adianta a gente chegar com acusações. E como eu vejo no mundo religioso isso. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Ceia. A ceia que se faz na igreja evangélica, por exemplo, e tal. O pessoal chama de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Existe ceia. Ok? Santos são as pessoas que tem que ser, né? Ceia não é santa, ok? Não existe isso na Bíblia, inclusive. Mas na ceia, tem uma igreja que eu conheci, Mogi das Cruzes até São Paulo,
que eles ficavam na porta, ficavam duas pessoas na porta. Quando as pessoas entravam assim, eles perguntavam: você vai ceiar hoje? Marcava quem ia e quem não ia ceiar. E quando uma pessoa tinha cometido alguma coisa mais pública, assim, tal, de errado, ela era arriscada, ela não podia ceiar. E quantas pessoas acabam fazendo o quê? Acusando o outro, determinando que ela não pode ceiar, participar. Eu estou usando o exemplo da ceia, porque dentro do contexto evangélico, a ceia é um grande tribunal para julgamentos em muitas igrejas e denominações. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Aliás, até pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas não devemos fazer. Você quer ajudar, você quer ser bênção na vida das pessoas, quer ser relevante na vida das pessoas? Então, primeiro, identifique. Identificação é fundamental. Faça a leitura. Deixa seu ego, seu orgulho, sua arrogância, seus conceitos todos de lado um pouco e só olhe para a pessoa do jeito que ela é. Só olhe na perspectiva dela. Às vezes, olhando na perspectiva dela, a gente vai enxergar algumas dores que parecem ser invisíveis a olho nu. Aprenda a ajudar as pessoas da maneira certa. Tem um pastor que eu trabalhei um tempo atrás, muitos anos atrás. O lema dele era o seguinte: eu sofri, você tem que sofrer também. Então, quando ele via uma pessoa, por exemplo, alguém que estava começando no ministério, a passar dificuldades, a errar, a bater a cabeça, ele falava assim: tá vendo? Ele tem que aprender, porque eu aprendi, ele tem que aprender também. Quer dizer, ele não olhava na perspectiva da pessoa e não entendia que a pessoa tem uma outra estrutura, um outro contexto de vida. Quantas pessoas se perderam porque outras viraram as costas simplesmente porque colocaram um ponto final julgando pessoas? Quantas pessoas já se perderam? E o nosso papel não é esse. Eu entendo que existe o papel do juiz e esse já foi ocupado. Existe o papel do acusador e esse já foi ocupado. Só tem um papel para a gente, que não é nenhum desses dois. Então a gente precisa identificar. Segundo, quer ajudar uma pessoa que está frustrada, decepcionada, está vivendo essa vida desgraçada às vezes aí? Segundo, empatia. Se coloque no lugar, deixando a arrogância, o orgulho, a prepotência. E eu não posso deixar de usar a Bíblia agora para falar com vocês. Enquanto eu estou falando aqui, vai compartilhando com seus amigos aí, tá legal? Por gentileza, porque o Instagram entrega muito pouco. Então, enquanto eu vou falando, faça seu comentário, deixe sua pergunta, aperta o coraçãozinho aí também. Conforme você participa de alguma maneira, o Instagram entende que isso é importante, ele entrega para mais pessoas. Ok? Então, é a sua forma de patrocinar isso aqui, que é totalmente gratuito. Ok? Eu tiro meu tempo aqui para estar com vocês toda terça, quarta e quinta, ao vivo. Por isso que a live chama Arena 345, terça, quarta e quinta, 345. Vamos lá, empatia. Eu não posso deixar de usar a Bíblia agora aqui, não tem como. Existem 3 personagens na Bíblia que eles caíram de maneira absurda e nem Deus depois os socorreu. Você vê que Davi, ele comete adultério, por exemplo, com Batseba. Você vê que Moisés dá várias mancadas no deserto ali. Você vê que Abraão mente falando que Sara não era sua esposa e ele tenta enganar ali e é pego nessa mentira depois. Você vê que Pedro nega Jesus. Você vê que Jonas se recusa a cumprir a vontade de Deus ali e é engolido por um peixe, aquela história toda. Enfim, muitos homens e mulheres na Bíblia. Você vê Raabe, que era uma prostituta. Tantas pessoas cometeram atrocidades e tal, mas elas alcançaram arrependimento, elas alcançaram perdão, elas alcançaram uma vida com Deus depois. Mas tem 3 personagens que não deu certo. Esses 3 personagens têm uma coisa em comum: eles cometeram a mesma coisa, e a mesma coisa que grande parte dos que se dizem cristãos estão fazendo hoje em dia: orgulho. Lúcifer era anjo,
caiu. Uzias nunca teve um rei tão poderoso em armamento bélico lá em Israel como Uzias. Uzias era fantástico, ele tinha equipe que desenvolvia armamentos para ele, o cara ganhava todas as guerras, ele era a proteção. O nome Uzias significa minhas forças, minhas conquistas, ele era a garantia de vitória do povo. Mas ele fez o quê? Ele se colocou num lugar que não era dele, ele foi oferecer sacrifícios, quer dizer, ele pensou que ele era muito bom, arrogante, orgulhoso, o sacerdote não chegou, eu vou lá e faço, porque eu sou o rei. Lepra e morreu sozinho, jogado num barraco. Outro rei? Saul. Depois de ser escolhido, colocado, foi abençoado, ele fez a mesma coisa que Uzias. Ele fez primeiro que Uzias, né? Primeiro foi Saul, depois foi Uzias. Fez a mesma coisa. Essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho de achar que nós somos quem não somos. Quando eu me coloco no lugar de Deus, quando eu me coloco no lugar de juiz e julgo uma pessoa que está passando por dificuldades, eu estou na verdade assinando a minha sentença de morte espiritual. Porque Deus não habita com isso. Deus não habita. Eu recebo mensagem às vezes, por que você está falando dessas coisas? Esses assuntos é uma besteira. Quem é crente não jamais vai ficar frustrado. Se é uma besteira um assunto desse. Não. Eu não posso tratar meus irmãos, as pessoas que estão passando por frustrações, por tremendas dificuldades, por decepções. Sim, muitas delas erraram criando a expectativa errada. Mas o meu papel é amá-las, é amar você. O meu papel é ajudar você, a dar ferramentas para você, a preparar, é treinar você aqui. O que você vai fazer com isso é outra história, esse é um problema seu. Se você vai valorizar isso, vai levar isso para outras pessoas, vai multiplicar isso, se você vai buscar mais aperfeiçoamento ainda, mais treinamento ainda, mais informação ainda através dos cursos que eu tenho aqui, por exemplo. Enfim, o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo aqui é um problema seu. E o meu problema é proporcionar isso para você, que não é um problema, é uma oportunidade na verdade. Mas muita gente não. Elas se ocupam simplesmente em julgar. Imagine só o pessoal julgando Davi. Você tem coragem de falar que Davi era um desgraçado, filho da mãe, adúltero? Hein? Merece ir para o inferno? Mas hoje, quando alguém dá uma mancada, cai, comete alguma coisa, ele já vai logo sendo condenado. É assim que funciona. O mundo é assim que funciona. Terceira lição. Você quer aprender a ajudar realmente pessoas, ser relevante na vida de pessoas que estão aí decepcionadas, frustradas? Terceiro conselho para você. Racionalize. Eu queria pedir aqui para vocês, quem está aqui no Jogados para Fora, os desigrejados, o Darwin, Oliveira Ariadna, Carla, Hermana Carla Miira, venezuelana, Glenis, 77 Soy Juan, Alex Silva, deve ser 23, Alex Silva 23, que vocês apertem esse coraçãozinho e apertem esse aviãozinho para compartilhar com mais algumas pessoas. Pessoal que está no Everton Lopes 5 também aqui, Silvana Araújo, Exian, Luan, Márcia, Paulo, o Alex Miguel de cá para cá, é o mesmo Alex, Miguel de cá para cá, Socorro, Edivânia Reis, enfim, um abraço para todos vocês aí, Coloque a cidade que vocês estão me acompanhando e compartilha com algumas pessoas, pelo menos 5 pessoas, aperta o coraçãozinho aí também, porque tudo isso é informação que o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele lê isso e fala assim, é importante, então eu vou distribuir, eu vou avisar as pessoas que está tendo live. É assim que funciona, infelizmente, né? Mas vamos lá. Terceiro, racionalize. Ajude a pessoa que está passando por isso a racionalizar, quer dizer, ela fazer uma análise crítica. Sabe o que é crítica? Eu vejo hoje o pessoal falando, você não pode criticar. Criticar não é falar mal. Tem pessoas que pensam que criticar, fazer uma crítica é falar mal de alguém. Não, falar mal de alguém é uma coisa, criticar é outra. A palavra crítica significa apreciação minuciosa.
Quer dizer, é quando você para, analisa aquilo minuciosamente e coloca o seu ponto de vista. Isso tem que ser feito para tudo, ou quase tudo, né? Muita coisa aí tem que ser feito. Nós precisamos criticar, quer dizer, precisamos analisar, precisamos colocar o nosso ponto, precisamos entender o que está acontecendo. É o que falta muito no Brasil, análise crítica. Vai-se muito pela emoção, né? Pela emoção política principalmente e tal. Mas enfim, racionalize, ajuda a pessoa a fazer uma autoanálise. Quem está no meio do furacão não consegue fazer isso geralmente. Faça ela responder as perguntas, pensar, não dê respostas prontas. Se você quer ajudar uma pessoa a transformar de vida, por exemplo, você não dá a resposta pronta. Você tem que fazer isso porque na Bíblia está escrito, faça isso, siga. Pior tipo de conselho é esse, porque ele nunca vai entender por que é assim. Ele vai só seguir, vai seguir uma lei vazia. E que vantagem tem de você cumprir uma lei por cumprir? Quando você quando você precisar refletir, por exemplo, você não vai conseguir. Porque você não sabe fazer autoanálise. Não sabe parar e refletir. Eu geralmente trato pessoas assim. Eu atendo algumas pessoas online e trato as pessoas assim, fazendo com que elas cheguem à conclusão que é necessário. Eu vou induzindo, esse é um método de indução, né? Eu vou induzindo a pessoa a refletir, a pensar e sempre andar um degrau. Quer ajudar uma pessoa? Ajude ela a refletir sobre isso. Não dá tudo pronto, não traz as respostas, porque a resposta às vezes é o seu ponto de vista, mas não é o que ela está construindo. Então, para ajudar uma pessoa que está precisando, está frustrada, decepcionada, detonada ali, cheia de expectativas que foram quebradas e tudo, ajude ela a pensar, ela a refletir. Agora, para isso é importante. Aliás, primeiro que isso é importante porque evita certos confrontos. Se a pessoa já está detonada, o que ela não precisa agora é de um certo confronto, ok? Mas um ponto fundamental é que para fazer isso tem que exercer paciência. E deixa eu dar uma notícia para você. Se você tem Deus, você tem paciência. Se você tem Deus, é paciência. Talvez você seja uma pessoa muito turrona e não use a paciência, mas que você tem paciência, você tem. Todas as pessoas que têm Deus, tem um negocinho que Paulo, o apóstolo, ele chama lá em Gálatas, no capítulo 5, de fruto do Espírito. E o fruto é um fruto com 9 gomos. Um desses gomos é a paciência. Também traduzido como longanimidade. É longo, é a paciência. É o poder que nós temos de parar, de contar até 10 se for necessário, de refletir, mas de aguardar também o tempo de algumas pessoas em relação a isso. Se a gente quer ajudar uma pessoa que está assim, a gente precisa ter paciência. Perceber o tempo dela. Ela reage de maneira diferente que você, que outras pessoas. O Exia colocou aqui, ó, longânimo, exatamente, longânimo. É necessário. É necessário. Agora, não quer dizer que você vai ficar ali parado olhando para ela e vivendo a vida dela. Não é isso. Entenda, eu vou te ensinar um negócio, eu vou te ensinar 2 princípios daqui a pouco aqui que mudaram a minha vida em relação a isso. E eu trabalho nessas áreas há mais de 20 anos. Vou ensinar 2 princípios daqui a pouco aqui que mudou a minha forma de ajudar as pessoas, a minha forma de pastorear, de ensinar, de atender pessoas como psicanalista. Mudou a minha forma total de relacionar. Esses 2 princípios que já eu vou ensinar. 4. Não ensine a pessoa a tapar o buraco da dor. Ah, ficou frustrada por causa de um relacionamento, arruma outro. Ah, ficou frustrada por causa do emprego, já arruma outro já. Não, quando a pessoa faz isso, ela não aprende a lidar com a dor. E é necessário aprender a lidar com a dor, é necessário que ela entenda as lições que essa dor pode trazer para a vida dela, porque senão ela vai ficar pulando de sofrimento em sofrimento, de decepção em decepção, de frustração em frustração. É necessário que a pessoa aprenda a fazer o quê? A tapar, a se livrar. Quando a pessoa está com dor por causa de frustração, a primeira coisa que ela quer fazer é se livrar da dor. Não é assim que funciona? E é a pior coisa que se faz, se livrar da dor. A dor serve para a gente parar, refletir, pensar, mudar. A dor serve para nos empurrar algumas mudanças necessárias na nossa vida. A dor nos leva a isso. Quando você está com dor, você faz o que for necessário ali, não faz?
Só que a pior coisa é a gente querer fugir dessa dor quando é emocional. E não adianta fugir com outras pessoas, com noitada, com droga, com cigarro, com mulher, com homem. Não adianta fugir da dor com religião. Ah, foi frustrado numa igreja, eu tenho que sair correndo e buscar outra agora. Não, não é assim que funciona. E quantas pessoas perguntam para mim: ah, mas eu sei que está errado, estão mentindo, estão roubando lá naquela igreja, mas se eu sair, vou para onde? Quem disse que você tem que ir para algum lugar, pô? Você tem que ir para Cristo. Tem que ter uma vida em Cristo, tem que se consertar, tem que ter identidade própria, entender o seu propósito de vida, a sua razão. Essa vida religiosa, eu saio e vou para onde? Mas quem disse que você tem que ir para algum lugar? Eu terminei um relacionamento, fiquei frustrada, tenho que arrumar outro. Que isso? Que carência é essa? Isso é a clara demonstração de falta de identidade. Isso é clara demonstração de que você não é completa. E eu vou dizer uma coisinha para vocês aqui sobre relacionamento. Esse negócio de que quem é a sua metade, que metade? Deus te fez incompleto, é isso? Não. Não, esse negócio de metade me dá uma certa dependência do outro. O outro vai ter que vir para me completar. Eu não sou incompleto. Eu sou um ser completo e pleno com Deus. Ponto. Relacionamento não vem para me completar. Relacionamento vem para que a gente possa potencializar ainda mais. Tanto eu quanto a outra pessoa. É assim que deve funcionar. Então, 4, não ensine as pessoas a taparem o buraco. Não ensine ela a fugir. Pronto, fica mais fácil. Não ensine ela a fugir. Não faça isso. Mas ensine ela a enfrentar. Ela precisa lidar com isso, enfrentar. Se você foge de uma dor emocional, espiritual, ela pega você na próxima esquina. Porque o mundo não mudou por sua causa. O mundo não vai mudar por nossa causa. O mundo não muda, é a gente que muda. Lembre-se que Moisés, ele precisou se transformar, mas o deserto continuou sendo o mesmo. O deserto foi o mesmo com Moisés e as outras 2 milhões de pessoas que estavam lá. O deserto não mudou para Moisés. Era o mesmo lugar, mesma situação, mesmas circunstâncias, mas reações diferentes. E para ter reação diferente eu tenho que me transformar. Aí eu passo para o 5º passo aqui. 5º, praticar. E eu tenho que praticar algumas coisinhas. Eu tenho que ensinar a pessoa a praticar primeiro, perdão. Não importa, grave isso que eu vou dizer. É muito difícil isso. E é difícil até dizer isso que eu vou dizer agora. Mas não importa a decepção que a pessoa te causou. Se ela pedir perdão para você, perdoe. Só perdoe. Não, mas eu ainda estou sentindo tal, não interessa. Perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude consciente que nós tomamos em nos liberar dessa situação. Em liberar o nosso coração disso. Se ela pedir perdão, perdoe, independente do que ela fez. Perdoe. Perdoar é o que? Eu ensinei para vocês ontem. Perdoar é você dar a oportunidade para que ela agora conquiste o mesmo espaço da sua vida, de repente. Não é você colocá-la nesse espaço. Não é você, por exemplo, a pessoa roubou no caixa. Ela é caixa, roubou no caixa. Você pode perdoar? Pode perdoar. Você não precisa colocar ela no caixa de novo. Você dá a oportunidade de ela viver, de ela conquistar, de ela trabalhar, de ela mandar ver, de ela não ficar com acesso bloqueado em relação a você. Só isso. Perdoe, independente da situação. Porque quem não perdoa é que fica depois morrendo. A pessoa pede perdão e, por exemplo, se eu fiz alguma coisa contra você e eu te peço perdão e você não me perdoa, para mim tanto faz. Não muda nada você não me perdoar. Para mim não muda nada, porque eu me arrependi. Agora, para você que não perdoa, muda tudo. Porque o seu coração vai ficar sempre preso. A sua alma vai ficar sempre perturbada. Vai sempre faltar alguma coisa. Então perdoe. É difícil fazer isso, mas é necessário. Quantas pessoas me prejudicaram já? Depois vieram pedir perdão e eu perdoei. E muitas delas, eu percebi que depois esse perdão foi de boca para fora. Ela não queria restaurar nada, ela só queria tirar um peso na consciência. Eu lembro até hoje que teve uma moça, né? E eu estava dentro de uma loja beneficente que a gente tinha.
E eu estava parado ali na loja, aí ela chegou assim, olhou para mim assim, bem reta, assim, pastor, eu preciso falar uma coisa com o senhor, posso? Pode. Eu quero pedir perdão por aquilo que eu fiz. O senhor acha que eu fiz ou que falaram que eu fiz? O senhor me perdoa? Perdoou? Obrigado. Virou e saiu. Nunca mais vi. Jesus. Teve um pastor da Paraíba que uma vez me mandou uma mensagem, do nada, eu estava no aeroporto, até ele me mandou uma mensagem e dizia assim na mensagem: eu gostaria que de pedir perdão para você me perdoar. Você me perdoa? Eu falei, do quê? Não, só me diz que você me perdoa. Mas pelo quê? Não, eu só preciso que você fale que me perdoou e tudo bem, então. Você me perdoa sim ou não? Eu respondi para ele uma mensagem de áudio, eu falei, cara, se a sua consciência fica melhor eu dizendo sim, tá bom? Sim. Isso é característica de quem não tem a mínima noção, só quer cumprir um ritual, na verdade, para desencargo de consciência. Agora a questão é a seguinte, eu e você não temos nada a ver com isso. Nos cabe o seguinte, viva da forma que você entender, viva, mas está liberado o perdão. Não significa que eu sou apaixonado por você, não significa que eu gosto de você, não significa que eu morro de amores por você, que confio em você. Perdão não significa nada disso. Agora o outro ponto é, se a pessoa não pediu perdão, não tem como eu perdoá-la. Porque se você não pedir perdão para Deus, Deus não vai bater na sua porta e falar assim, viu, eu estou aqui para te perdoar. Não é assim que funciona. Então o que eu faço então, se a pessoa não pedir perdão? E isso eu preciso ensinar para as pessoas, você precisa ensinar para as pessoas isso. Não guarde raiz de amargura. Não deixa isso brotar no seu coração. Para não deixar que essa raiz de amargura seja brotada, a pessoa precisa aprender a ressignificar, dar um outro sentido. Algumas pessoas passam na nossa vida para a gente amá-la, para a gente usar elas como exemplo, para a gente se espelhar nelas. Outras pessoas passam na nossa vida para nos ensinar como não ser, como não viver, como não fazer. Então ressignifique. Se você passou por situações assim, ressignifique. Pessoas passaram na sua história para de alguma forma te ensinaram alguma coisa. No mínimo te ensinaram como não ser, como não fazer. Agora ensine para essas pessoas, ensine para algumas pessoas que você está ajudando. Se você está pastoreando, cuidando, aconselhando alguém, ensine essas pessoas a não guardarem isso no coração, a encontrarem um outro sentido para tudo isso, a aceitarem a realidade de que aconteceu, elas foram traídas, elas foram decepcionadas, foram frustradas, elas criaram a expectativa, tudo isso, sim, mas a não deixar isso brotar e ficar de vez. Porque a única pessoa derrotada com tudo isso vai ser ela. Eu falei para vocês que eu ia ensinar 2 princípios aqui que mudaram a minha história. Vou ensinar para vocês. Está sendo útil para vocês? Diz para mim aí, ó. Manda uma mensagem aqui por gentileza para eu saber se está sendo útil, está sendo legal, está sendo bom. Um abraço para todo mundo aqui, ó. Lídia de Barros, Jamile, Cléa, Luciano, João Augusto, pessoal que chegou depois, Gabriane Guiar. Manda uma mensagem para mim aqui, por gentileza, só para eu saber se vocês estão entendendo, está sendo útil para vocês. O Exian, suave na nave, meu brother, maravilha. A Carla colocando, tá legal, tá bom, se tá legal, tá bom, né? Super, Ariadna colocando, show de bola. Ariadna Oliveira, Darwin, muito bom. Maravilha, então olha, 2 princípios fundamentais. Você quer ajudar? Tem alguém que está acompanhando aqui que acompanha outras pessoas, trabalha em áreas de ajuda, alguma coisa no ministério, ou tem uma profissão de área de ajuda assim mesmo, que está ajudando outras pessoas, que esse tipo de informação é extremamente útil para você usar naquilo que você faz? Se tiver, manifeste-se por gentileza aí.
Dois princípios. Dois princípios, ok? Primeiro princípio que mudou a minha história. Não assuma a responsabilidade. Peixinho é professor de EBD, beleza. Não assuma a responsabilidade. Deixa eu entender, deixa eu explicar melhor para você entender. Eu não sou responsável pela pessoa e pelas desgraças da vida da pessoa. Eu não posso pegar isso e colocar dentro do meu coração e trazer a responsabilidade para mim, para que eu faça agora essas coisas mudarem. Não. O meu papel está naquilo que eu disse para vocês anteriormente aqui. Está nesse acolhimento e nesse despertamento e direcionamento. É o máximo que eu posso fazer. Eu não assumo a responsabilidade. Sabe por quê? Porque se eu assumo a responsabilidade, eu abro o meu coração para desenvolver culpa. Eu começo a ter culpa. Culpa. Quando não dá certo, quando a pessoa erra, quando a pessoa está mancada, a pessoa está mal, eu começo a me sentir culpado porque ela está assim. Você já se sentiu culpado? Porque as pessoas estão passando uma situação e você se sente culpado? Isso é terrível. Essa culpa mata. Mata, 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 mata. A culpa nada mais é do que eu assumir a responsabilidade. Quantos filhos são maltratados na infância e na adolescência, e na vida adulta depois eles ficam carregando, eles ficam tentando provar para os pais que eles são bons, ficam tentando a aprovação dos pais, a aceitação dos pais, porque eles têm um sentimento de culpa muito grande. Quer dizer, ele sofreu com isso, foi rejeitado, mas ele se sente culpado, porque ele se sente responsável por fazer isso dar certo. Estava atendendo uma pessoa hoje, uma moça, e ela sente um peso enorme, acabando com a vida dela, porque ela se sente responsável por fazer o pai e o irmão darem certo. O pai e o irmão conseguirem superar situações de depressão, ansiedade, etc. Não é responsabilidade dela. Não é, se você é conselheiro de pessoas, não é sua responsabilidade fazer dar certo. Quer dizer, eu vou falar um negócio aqui para pastores. Eu não sei quantos pastores estão aí e quantos vão ver isso depois. Pastor não existe para fazer a igreja dar certo. Isso é uma besteira violenta que colocaram na cabeça do pastor. Corta esse pedaço, faz um vídeo pequeno depois eu falando sobre isso. Pastor não foi feito para fazer igreja dar certo, cristão dar certo, família dar certo. Pastor não foi feito para salvar ninguém. Não foi feito para fazerem as pessoas prosperarem e dar certo. Pastor não foi feito para a igreja crescer. Pastor existe, biblicamente falando, para cuidar, para se doar. É o máximo que ele pode fazer. Ele não pode transformar a vida de ninguém. E hoje é o contrário que se faz. O pastor se sente responsável por fazer as coisas dar certo. Pastores se sentem responsáveis por fazer a igreja dar certo, o templo encher, as coisas acontecerem, os milagres acontecerem. Meu Deus do céu, se coloque no seu lugar. Você não foi vocacionado para isso. Ninguém, isso não existe. Cada um dá conta de si mesmo. Eu ajudo, potencializo, abraço, sou solidário, caridoso, amoroso, nada mais do que isso. Nada mais. Então não dê lugar para que a culpa brote dentro do seu coração. Você não é culpado porque os seus pais vivem assim. Você não é culpado porque o seu cônjuge não quer um relacionamento sério, Deus, etc. Você não é culpado porque as pessoas ao seu redor às vezes não dá certo. Não pega essa culpa. Ah, mas eu tenho algum tipo de participação. Todos nós temos algum tipo de participação. Agora, assumir a responsabilidade disso. Quando você assume essa responsabilidade, você está dizendo duas coisas. Primeiro é que a pessoa é incompetente para ela assumir a responsabilidade. Segundo é que você é muito bom. Porque você assume a responsabilidade sua e do outro. Da sua vida e da vida do outro ainda. Pô, é bom pra caramba, hein? Entendeu? Entendeu como não rola? Não dá certo. Culpa. Culpa. Terrível. A gente vive uma sociedade hoje que a gente não sabe lidar com o não. Pessoa deu errado. Ok, eu estou ajudando uma pessoa e a pessoa não quer mudar, não quer, e eu quero tudo quanto é jeito fazer com que isso dê certo para o meu próprio orgulho próprio. Saiba que vai dar muita coisa errada.
Ponto. Coloca uma pedra, segue a vida, toca o barco. Tem muita coisa que não vai dar certo. Essa psicologia de fundo de quintal, de botequim, esse evangelho de botequim, de fundo de quintal que é pregado em muitos lugares, que é ensinado por coaches, psicólogos, etc., o pessoal da internet aí, de que tudo vai dar certo, tenha pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Eu convido qualquer um desses hipócritas a irem comigo numa zona de guerra no norte da África ou no Oriente Médio. E ensine aquelas pessoas a terem pensamento positivo para transformar a vida delas. Eu convido. Vamos comigo. Se der certo, eu corto meus 2 braços. Vamos comigo na cidade do lixo, próximo ao Cairo, no Egito, transformar a vida de 30 mil pessoas que vivem no meio de um lixão ali. Tem até foto no meu Instagram aí mostrando. Foto, imagem, vídeo, tem um videozinho que foi colocado hoje. Vamos comigo. Pensamento positivo não resolve boteco nenhum, birosca nenhuma. Mude a atitude, mude seu estilo de vida, mude seus conceitos, seus princípios. Isso transforma a sua vida, e a transformação da sua vida influencia outros. Ela não muda outros, mas ela influencia outras pessoas. É isso que é necessário a gente entender. Ela influencia, mas não transforma. Ok? Quer dizer, ela traz um certo despertamento. Segundo princípio. Presta atenção nesse aqui. Esse aqui eu falei pra caramba. Esse aqui eu dei mancada pra caramba. Segundo princípio, não queira mais que a outra pessoa. Não queira mais que a outra pessoa. Quantas vezes já quis mais que a outra? Daí eu dava um passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu olhava para o lado, cadê a pessoa? Ela estava lá atrás, não deu nem o primeiro passo ainda. E eu fiz tudo. Eu vou contar uma história para vocês aqui que eu passei, que hoje eu dou risada, mas no dia eu fiquei assustado. Morava na Bahia, chamei uma família para jantar na minha casa. Eles trabalhavam num projeto lá comigo. E eles viviam uma vida muito difícil, muito complicada, num povoado. Situação financeira muito difícil. A família mesmo ali, eles não tinham muita privacidade na casa que eles moravam, porque um projeto ficava junto ali e tudo. Tinha uma filha adolescente que não tinha privacidade, os meninos. A casa muito velha, caindo aos pedaços, muita coisa quebrada, parede, isso, aquilo e tal. Aí eu pensei comigo, conversei com a minha esposa, né? Falei assim, vamos fazer um negócio diferente para eles. Aí o que eu fiz? Peguei uma casa, comecei a reformar uma casa. Ia montar a casa, uma escola para a filha. Demos um trato, tudo e tal. Aí fiz esse jantar, chamei eles. Falei, ó, no meio do jantar, falei, agora eu vou fazer a surpresa, eles vão chorar, vão gostar pra caramba, vai ser emocionante, né? Beleza. Aí eu contei pra eles, olha, eu sei das dúvidas de vocês, dificuldades, etc, e tudo e tal. E a gente resolveu fazer uma surpresa pra vocês. Eu aluguei uma casa, a gente está reformando essa casa, nós vamos montar essa casa e vamos colocar essa casa para vocês mudarem e morarem nessa casa, que ela é muito maior do que vocês têm, muito melhor, fica num lugar aqui muito melhor, próximo a uma escola boa, ok? E nós vamos pagar o aluguel dessa casa também para vocês, ok? E ainda vamos dar um dinheiro para vocês, para que vocês tenham recursos para continuar o projeto que vocês realizam lá naquele povoado. Ok? Isso não tem custo nenhum, a gente quer abençoar a vida de vocês. Quando eu falei isso aí, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, nossa, que legal, é bom fazer isso, eu gosto de fazer essas coisas. Aí o cara pegou, não, pastor, mas eu vou sair da minha casa para pagar aluguel? Eu falei, na hora eu fiquei assustado, né? Acho que eu não entendi o que ele está falando. Não, você não vai sair da sua casa para pagar aluguel, eu vou pagar tudo, fica tranquilo, cara. Não, eu vou sair da minha casa para pagar aluguel. Não, eu vou sair da minha casa lá? Que jeito? Não, aí uma casa que não é minha, não sei o que tem. Eu fiquei assustado, abismado. Porque eu queria tanto que eles tivessem uma boa qualidade de vida. Só que eu esqueci um detalhe. Eles não queriam. Não dá para você ajudar uma pessoa que não quer. Então entenda que ela não quer. E ela é livre para não querer. Tem pessoas que se alimentam de frustrações. Elas precisam da frustração para isso fazer com que a vida dela tenha graça. E ela não sabe viver sem isso. Você pode até duvidar, mas existem. Eu já atendi milhares e milhares de pessoas.
Porque eu trabalho integralmente com isso há 20 anos. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem realizar sonhos, embora você queira ajudar essa pessoa, mas ela não quer. Tem mulheres que não querem sair de um relacionamento abusivo, embora você saiba que ela está num relacionamento abusivo e precisa sair, mas ela não quer. Eu montei um projeto, um tempinho atrás, o ano passado a gente fez um projeto para ajudar mulheres que sofriam com relacionamentos abusivos. Aí a gente montou um grupo de WhatsApp também, porque a gente depois proporcionou um curso, né? Elas pagavam algo bem barato e tal para entrar no curso. Existe esse curso até hoje, mas a gente não disponibilizou de novo por enquanto. Chama Zero Abuso. Muito legal esse curso, questões espirituais e psicológicas. Tem uma outra psicóloga amiga que participou, etc. E a gente montou um grupo de WhatsApp e lotou de mulher ali. E pela conversa delas, o que eu percebi? Que na verdade elas não queriam sair desse relacionamento abusivo. Elas só queriam um espaço para falar mal disso. Para se lamentar. Por quê? Porque tem muita gente que o combustível da vida dela é ficar se lamentando. E sabe o que eu e você temos que fazer? Respeitar isso. Ela não quer. Ponto. Não cabe a mim ficar falando mal dessa pessoa, queimando ela, brava, xingando. Não, ela não quer. Como aqui, por exemplo, a gente proporciona ajuda séria. Não é psicologia de botequim, de fundo de quintal, muito menos evangelho disso. Mas algumas pessoas não querem. Eles vão até um ponto. Só que até esse ponto não resolve. Até esse ponto não resolve. Não dá certo. Existe um caminho que a gente percorre. Se eu quero viver uma vida extraordinária, eu preciso começar a ter atitudes extraordinárias. Eu preciso aprender como funciona a mente, as emoções, minha vida. Se eu não aprendo a me conhecer, como é que eu vou mudar esferas da minha vida? Se eu não aprendo a me entender, como é que eu vou mudar isso aí? Se eu não aprendo a ressignificar, se eu não aprendo o que é ter uma vida extraordinária, fica sempre olhando, por exemplo, de repente você aí fica olhando a minha vida, minhas redes sociais e tudo, falando, nossa, que legal, beleza, o cara viaja o mundo, isso e aquilo e tal, e você acha que isso é só para mim, que essas coisas não são para você. Você pode ter uma vida extraordinária, quer dizer, fora do comum, mas ninguém da minha família teve, mas você pode ter. Ninguém da minha também tinha ido para países, lugares e tal, eu fui o primeiro. Alguém tem que ser. Ah, mas não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não acredite nisso. Seja uma pessoa extraordinária. As pessoas extraordinárias de verdade na Bíblia e no mundo aí em geral, né, na história aí, foram pessoas simples. Se você pegar a irmã Dulce, se você pegar Hamilton, por exemplo, que foi um personagem muito interessante, se você pegar o próprio Jesus, se você pegar Florence Nightingale, por exemplo, lá da enfermagem, uma enfermeira que mudou a história da saúde por atitudes simples. Mas é necessário aprender, é necessário descobrir não, construir a sua própria identidade. É necessário aprender a fazer a vida valer a pena de verdade. É necessário entender como é que funciona todo esse processo da felicidade. Tem gente procurando a felicidade, construa a felicidade, mas não dá para você construir felicidade quando na verdade você não tem propósito, você não sabe a sua vocação, você não sabe a sua missão, você não sabe entender isso dentro de você, você não consegue ser resiliente, não tem foco. Não dá. Não dá, porque daí você vai fazer o quê? Vai criar expectativas erradas, vai se frustrar, vai gerar ansiedade, vai vir a culpa, vai vir depressão, vai vir quanta coisa ruim. Ao invés de você criar esperança, você cria sempre expectativa, e isso vai destruir a sua vida. Quer dizer, todos esses aspectos são fundamentais para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso que eu tenho ensinado para vocês aqui. Eu tinha parado um tempo com as minhas lives, né? Fiquei quase 2 meses sem fazer live. E agora eu voltei com esse projeto novo, toda terça, quarta e quinta. E toda semana com um tema diferente. E uma das coisas
que eu sempre vou fazer nas minhas lives aqui, é dar a oportunidade para você entrar para um curso que eu tenho. É claro, porque aqui eu não consigo falar tudo. Quando eu falei agora para você esses caminhos aqui que a gente segue para construir uma vida realmente que vale a pena ser vivida, uma vida de felicidade, a gente conseguiu e tem uma plataforma muito legal para isso, onde você se estuda, aprende a se estudar, aprende a ajudar outras pessoas de uma forma minuciosa. Aprende a anotar, a marcar, quer dizer, se você não tem disposição para fazer isso com a sua própria vida, que vida extraordinária você está construindo? Então eu pretendo usar assim online toda semana e vou começar outro projeto diário, vai ser provavelmente ao meio-dia, vou começar um outro projeto, palavra e oração ao meio-dia, vai ser mais ou menos aí uns 15 minutos, todos os dias eu quero começar logo. Para ajudar a fortalecer a sua fé, ajudar a fortalecer a sua vida emocional, seu psicológico. Mas é necessário que você dê um passo mais sério. Mais sério. Hoje o que eu abro para vocês aqui é a Jornada de Superação, que é um curso que está lá na Escola de Gladiadores. Como eu já falei para vocês, são 64 aulas. Só nesse curso você vai ter acesso a GPS emocional, o método 5P, vai ter acesso a outros mini cursos rápidos também, por exemplo, cursos só de combate ao medo, só de combate, tudo isso com psicologia séria e Bíblia. Mas você precisa levar a sua vida a sério. Esse assunto que eu estou tratando essa semana, frustração, não é brinquedo não. Isso não é brinquedo não. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo país mais depressivo do mundo, terceiro em suicídio no mundo. Não é à toa. É considerado o maior país evangélico do mundo, mas olha as estatísticas que acompanham também: ansiedade, depressão e suicídio. Então ser evangélico não é suficiente, frequentar a igreja não é suficiente, ser pastor não é suficiente, porque eu socorro pastores que tentam suicídio desde 2007. Eu faço isso. É necessário você investir em você, ok? Aqueles que quiserem entrar hoje na Jornada de Superação, o curso chama 159 Jornada de Superação, que fica lá na Escola de Gladiadores, tem um link no meu perfil, você clica no link, vai abrir uma página, clicou ali, você entra, ok? Qual que é o valor? Eu falo direto para vocês aqui, por quê? Porque eu não sou um cara vendedor de internet. Essa onda que fala gatilhos mentais para isso, vamos gerar escassez e tal do marketing digital. Não, eu não quero fazer isso com você. R$29,70, se não me falha a memória, é o que você paga por mês para ter acesso a tudo isso aí. Ok? E vale a pena. Principalmente por quê? Porque você pode usar para ensinar outras pessoas. Você trata a sua vida e aprende a tratar outras pessoas. O que mais tem por aí é uma psicologia de botequim. Infelizmente. E não sou eu que estou dizendo isso aí. A situação do país diz isso. As pessoas estão piorando, não estão melhorando. Se elas estão piorando, não estão melhorando. Então o que a massa tem feito piora, não melhora. Até porque não tem embasamento científico, a grande maioria. Né? Um desses conceitos é o que eu já conversei com você essa semana: merecimento. Esse conceito de merecimento ele é contra. A neurociência é contra isso. A Bíblia é contra isso. Então é necessário você aprender de verdade, criar uma casca grossa, uma estrutura de verdade mesmo, para enfrentar tudo isso da forma que tem que ser enfrentado. Essas coisas não são brinquedo não. Tem muita gente morrendo. Muita gente morrendo. E deixa eu citar aquela frase do início de novo, antes de eu encerrar aqui. Vou mandar um abraço para todo mundo aqui novamente. Mas olha a frase que eu falei no início. Não sei se você marcou, mas seria legal se você conseguisse marcar. A frase diz o seguinte, ó. Era só um segundinho aqui, ó. Tô pegando essa frase aqui. 2 segundinhos aqui. A frase diz o seguinte, ó. Marca essa frase aí que eu vou encerrar com ela. Um médico, professor chamado Albert Schweitzer,
ok? O coração dele foi enterrado no Gabão, quando ele morreu, e o corpo na Europa. A frase é: a tragédia não é quando um homem morre, mas a tragédia é o que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Deu para entender? O que é que tem morrido dentro de você? Você está respirando, está trabalhando, mas o que é que tem morrido dentro de você? O que é que tem morrido? E eu vou dar uma notícia para você aqui, antes de encerrar. A sua oração não vai mudar essa situação. A sua atitude vai mudar. Atitudes mudaram a vida de homens e de mulheres. A sua oração vai ajudar você a ficar mais forte para tomar as atitudes. Mas é a sua atitude que vai mudar a sua história. É a sua atitude que vai mudar a sua história. Legal, pessoal? Curso 159, Jornada de Superação, disponível para você hoje, então. Link na minha bio, clica lá, faz sua inscrição, porque se você fazendo a inscrição, você já vai cair direto para a Escola de Gladiadores. E vai ter muito, mas muito conteúdo organizado por tema certinho para ajudar você a enfrentar as lutas da arena da sua vida. Abraço para todo mundo aqui. Alessandro, valeu. Olha quem entrou aqui. Josias, um forte abraço para você também, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, Darwin, Carla, pelo apoio aqui, pelo suporte. Valeu mesmo. Beijão para minha esposa, Karine, que acompanhou aqui. Um beijão para ela. Um beijão para os meus filhos, a Bia, e para o Aslam. O nome dele é Aslam. Conhece o leão lá da Crônicas de Nárnia? É o meu filho, o Aslam. José Neto também, um forte abraço aqui. Valeu, Alex77, soy Juan. Valeu aqui, Glenis. Valeu, Oliveira, Ariadna Oliveira. Um abraço, os desigrejados aqui, um forte abraço. Paiva, Ivanilde. Nando, um forte abraço para você também. O Exian, lá de Caxias, no Maranhão. Jamile, Lidiane, Luciano, João Augusto, Gabriane, Socorro, Edivânia, Luan, Márcia, Paulo, a Refúgio Brasil, Renato. Forte abraço para o Nilson também, para todo mundo aqui. Ó, se eu não falei o seu nome aqui, me desculpe. Forte abraço, Deus te abençoe grandemente e eu espero encontrar você lá no curso 159, Jornada de Superação. Você entrando para essa turma vai ser muito bom, porque eu vou poder te conhecer melhor, te dar uma assistência melhor também, e quem sabe daqui a pouco você participa de uma mentoria gratuita, eu e você aqui, para eu ajudar você a alinhar todos os pontos que é necessário da sua vida também. Legal? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Terça-feira que vem, mais uma sequência aqui de ministrações com você. Fica ligado nas minhas redes sociais para você saber o tema da próxima semana. Um abraço e um beijo grande no seu coração. Valeu!